Seja muito bem-vindo para mais um devocional aqui no canal. Esse devocional que agora tem um formato diferente. Ele é um devocional por semana, só que um pouco mais longo, um pouco mais profundo, onde você pode ir se alimentando dessa mensagem ao longo da sua semana. Eu fico muito feliz com a sua presença. Fico muito feliz que você escolheu estar aqui, você escolheu dedicar o seu tempo, os seus próximos 20, 25 minutos para estar se alimentando, não de alimentos naturais, mas estar se alimentando do pão da vida. E esse é o principal ênfase aqui do canal. Aqui no canal nós estamos construindo algo para que a gente consiga mergulhar em águas mais profundas, e você que está assistindo isso faz parte dessa construção. Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Quem é Jesus para você? Muito se prega, muito se fala, o nome de Jesus é falado por várias pessoas, de vários âmbitos, não só cristão. Mas e aí? Para você, pessoalmente, individualmente, o que Jesus representa? Quem é Jesus para você? Será que ele é só uma ideia, uma filosofia, algo que você ouve quando vai à igreja? No dia a dia, quem tem sido? Que lugar Jesus tem ocupado? Que tipo de ideia Jesus tem sido para você? Sabe, existe um texto muito bacana que está lá em Mateus 16, que diz assim, Mateus 16, a partir do verso 13 até o verso 16. Mateus 16, do 13 até o 16, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É muito interessante, né? Porque Jesus está numa região extremamente corrompida, que é a Cesareia de Filipe, uma região que era normal que os discípulos temessem estar ali. E em meio àquele caos, ele faz uma espécie de diagnóstico. Só que o diagnóstico não era para Jesus avaliar sua estratégia de marketing. O diagnóstico era para que a primeira pergunta levasse a uma segunda, que era direcionada aos seus discípulos. Ele pergunta: o que estão falando de mim por aí? E aí os discípulos começam a citar, eles começam a falar, e aí ele pergunta e vira para vocês, e essa é a pergunta central do devocional de hoje: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Em outras palavras, estão dizendo muita coisa de mim por aí. O que o nosso ministério tem construído tem alcançado pessoas, as pessoas estão comentando, as pessoas estão falando, mas e vocês? E hoje é a pergunta central: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Qual é a ideia, depois de tanto tempo caminhando juntos? O que vocês podem dizer? O que vocês podem falar de quem o Filho do Homem é? Quem eu sou para vocês? E a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos há 2000 anos atrás é a mesma pergunta que ele está nos fazendo no dia de hoje. Quem você diz que eu sou? As perguntas, elas abrem a janela da nossa inteligência. E parece óbvio, mas vamos cavar um pouco mais fundo. Quem tem sido Jesus para você? Quem tem sido Jesus na sua vida? Novamente eu pergunto: que lugar Jesus tem ocupado na sua existência? Porque a impressão que eu tenho, a leve impressão que eu tenho, é de que Jesus tenha sido qualquer coisa, menos o Senhor da nossa história. Vale ressaltar que antes de Jesus ter ocupado o lugar de nosso Salvador a partir da sua ressurreição, ele já era o nosso Senhor. Antes de ser Salvador, ele já era o nosso Senhor. E a palavra Senhor, no nosso português, ela meio que perdeu o sentido. Mas, biblicamente falando, a gente está falando de um sentimento de posse. Quando alguém era senhor de outro alguém, existia um sentimento de posse ali, existia um sentimento de dono. Paulo vai escrever, né? Eu me coloco como escravo de Cristo. E isso é muito belo, por mais que o termo hoje seja um termo muito repugnante,
o termo escravo de Cristo, estar preso em Cristo Jesus, ele faz total sentido dentro de uma perspectiva espiritual, dentro de uma perspectiva bíblica. Por quê? Entendendo que a minha natureza é completamente deturpada, entendendo que não há nada de bom que se aproveite em mim, que não há nada de bom que se aproveite em nós, se colocar como escravo de Cristo é se libertar do seu próprio eu, é se libertar das suas próprias vontades e florescer e nascer para a vontade do Pai. E isso não tem preço. Mas tentar definir Jesus através da pergunta quem é Jesus para você, dá o norte para que a gente saiba o lugar que ele está ocupando. Porque, desculpa, se ele tem ocupado lugares secundários, então nada do que você faz em termos de vida religiosa, vida espiritual, como você queira chamar, faz sentido. Porque se não parte de um lugar de senhorio de Jesus Cristo, se não parte de um lugar de entendimento da sua supremacia como Jesus, como Rei, entronizado, crucificado, Filho de Deus, Filho do homem, então nada disso faz sentido. Vamos lá para Colossenses, esse texto eu acho sensacional. E é um texto que tem me acompanhado também. Colossenses 1, do 15 até o 20. Diz assim: o qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois todas as coisas foram criadas nele, nos céus, na terra, e as que se veem e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas permanecem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ser o primeiro em tudo. Porque foi do agrado de Deus pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. E que, havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue na cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra, quanto os que estão no céu. Olha o que Paulo está falando aqui para você e para mim. Primogênito dentre os mortos, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Consegue mensurar a profundidade dessas palavras? Entende como saber responder? E não estou falando da resposta teológica correta. Mas saber responder quem é Jesus para você é fundamental. Na verdade é a base, na verdade não tem como fazer nada além sem antes conseguir responder essa pergunta. Porque se você não sabe responder uma pergunta como essa, se você fica pensando, se você fica procurando respostas teológicas corretas para se encaixar nessa pergunta e se esquece do caráter da pergunta, que é um caráter pessoal, quem é Jesus para você, então nada do que você faz em termos de ministério faz sentido. Tá fazendo por quê? Tá fazendo para quem? Ou tá só fazendo? A gente acha que a vida espiritual é uma vida baseada em serviço. Então a gente tem que ser bom em prestar um serviço, em cumprir uma escala, em cumprir uma agenda. Sabe o que era muito bom de serviço? Lúcifer. Lúcifer era muito bom em serviço, cara. Tanto que muitas coisas no céu tinham que passar pela mesa dele.
tinha que passar pela assinatura dele. Ser bom em um serviço, ser bom em cumprir uma escala, ser bom em funcionar não significa que você está espiritualmente saudável. Não significa que você tem vida em Jesus. Não significa que você está livre de pecar. Significa que você só é bom em serviço. Eu preciso que você entenda com muita maturidade isso que eu vou te falar agora. Sabe quem, nessa perspectiva, não era tão bom de serviço? Nessa perspectiva, Jesus. Muita coisa do que se esperava de Jesus não foi cumprida. Esperava que Jesus sanasse todas as dores, tempestades. Jesus, em meio a uma tempestade que seus discípulos estavam passando, ele dormiu. João 6 diz que ele, vendo a multidão, ele fugiu da multidão para se encontrar com o Pai. Ele estava indo curar uma menina adoentada, parou no meio do caminho e a menina morreu. Um dos seus melhores amigos estava morto há 4 dias antes que ele ressuscitasse. Porque o alvo de Jesus não era prestar um serviço bom. O alvo de Jesus era gerar frutos. E fruto é diferente de serviço. Fruto é diferente de resultado. Fruto é diferente de performance. Muitas das vezes fruto você não tem nem como quantificar. Não tem nem como colocar numa tabela, numa planilha de Excel. Mas você pode ver. Tanto que a mensagem de Cristo, a sua obra, é pregada há 2000 anos. Isso é fruto. Muitas das vezes a gente confunde frutificar com ser bons em um serviço. Talvez você esteja sendo bom em um serviço, mas você não está frutificando. Talvez você esteja sendo bom em um serviço, mas você não tem tido vida com Jesus. E todo o seu serviço, toda a sua obra, ela parte de um lugar de orgulho, de performance, de suprir a expectativa dos outros, e não de um lugar de direcionamento. Paulo vai dizer que foi do agrado de Deus que nele fosse achado toda a plenitude, nele, Jesus. Essa palavra plenitude é uma palavra do grego usada por marinheiros. Ela era usada quando o barco ele estava repleto de coisas, de mantimentos, suprimentos, de especiarias. Por que então essa palavra foi usada por Paulo? Porque se você pegar no calendário, o mesmo dia que a arca pousou ali no Monte Ararat, foi o mesmo dia que o povo foi liberto do Egito, foi o mesmo dia que o povo intercedeu por Esther, foi o mesmo dia, se você pegar no calendário, é o mesmo dia, 17 de Nissan. Vários elementos bíblicos que apontam para a centralidade de Cristo. Se você tira Cristo do Evangelho, se você tira Cristo das Escrituras, não resta mais nada. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para o homem por trás do plano. Ele é a pessoa central. E eu pergunto novamente, quem é Jesus para você? Por isso esse termo pleroma. Porque o Monte Ararat, que a arca pousou, significa maldição reversa. O que antes era só uma estrutura, como a arca, que representava salvação, segurança. O que antes era só uma estrutura, que agora era o tabernáculo. João capítulo 1 vai dizer que o tabernáculo se fez carne e tabernaculou entre nós. Cristo é o ponto central, não só da nossa fé, mas Cristo é o ponto central das Escrituras. Se eu tiro Cristo, eu estou tirando a espinha dorsal da doutrina da igreja cristã. A gente tem se ocupado de estudar tantas doutrinas, tantas teologias, tantas linhas teológicas e tem se esquecido do alvo principal, tem se esquecido da doutrina principal, que é Jesus Cristo. Estamos preocupados demais com nossas agendas. Ocupados demais, pensando em performar, pensando em cumprir nossas escalas. E temos nos esquecido do alguém principal. Paixão por Ele,
fome por Ele, relacionamento. Novamente eu pergunto, quem é Jesus para você? Jesus é diferente de qualquer outra religião que por acaso te apresentarem. Jesus não se encaixa em um padrão religioso, muito pelo contrário. Você vai pegar a palavra religião, ela surgiu num contexto de tentar traduzir essa busca desenfreada do ser humano para um contato com alguma partícula do divino. As outras religiões você encontra coisas interessantíssimas, mas em cada uma delas você encontra essa gana, esse anseio, que não é errado, mas dentro da perspectiva do Evangelho é diferente. Ali é o próprio Deus se fazendo um homem para buscar o ser humano. Os discípulos respondem para Jesus, olha, dizem que você aí é Elias, né? Que foi ali um profeta, um porta-voz, alguém que trazia a mensagem. Jesus era a própria mensagem. Outros dizem que você é Jeremias, que também ali era um porta-voz de Deus, mas chorava, jejuava como alguém que não tivesse rumo. E Jesus, ele chorava, ele jejuava pelos seus. Mas em cada palavra de Jesus você encontrava direcionamento, você encontrava vida nova, você encontrava restauração. João Batista, ele veio para apontar o caminho, mas Jesus era o próprio caminho que veio. Observe como tudo vai se convergir em um alguém, tudo vai se convergir em uma pessoa, tudo vai apontar para um alguém. Cristo Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. É tudo sobre Ele. Tudo volta para Ele. Quem é Jesus para você? Faço novamente a pergunta. Quem tem sido Jesus na sua história? Quem tem sido Jesus para você? Será que Ele é só uma ideia que é pregada nos sábados, aos domingos? Que você ouve, que você conhece, mas você não sabe quem realmente é? Você pode saber muita coisa sobre Jesus, sua história, seu ministério, suas obras, mas pessoalmente, o que Ele tem te falado? Pessoalmente, quem tem sido Ele na sua história, na sua vida? Eu espero que essa pergunta te provoque. Eu espero que esse devocional tenha te provocado a mergulhar em águas mais profundas. Que você não busque a resposta teológica correta, mas que a resposta seja um reflexo da sua vida, daquilo que você tem vivido, do que você tem mergulhado, descoberto em Jesus. Ele é a pessoa por trás do plano, Ele é o homem por trás do plano. Ele foi aquele que os profetas anunciaram, que veio, que morreu no nosso lugar e que um dia Ele voltará. E nós poderemos encontrá-lo face a face, abraçá-lo, beijá-lo, se prostrar aos seus pés, lançar nossas coroas aos pés dele. É sobre isso, meus amados. Espero que você tenha sido abençoado. Deixa aí o seu gostei e se inscreve no canal para você não perder nada. E a gente se vê no próximo conteúdo. Um abraço.